Eu sou Bárbara Almeida. Eu sou Bruno Quintino. Eu sou Isabela Ribeiro. Eu sou Marina Vasconcelos. E esse é Nós no Divã. Hoje a gente quis trazer aqui para discutir um pouco sobre um tema aí muito importante que vira e mexe, a gente escuta no consultório, a gente percebe isso nas famílias, enfim, na sociedade como um todo, que é justamente sobre alguns relacionamentos caracterizados como abusivos. E aí esse abusivo não incluindo somente uma agressão física, mas a verbal, psicológica e moral. A gente sabe que a mulher, infelizmente, está num lugar de alvo dessa violência, muitas vezes, né? Por uma cultura que se quer aí ser muito machista e patriarcal, como a nossa. Mas, de certa forma, a gente tem percebido também alguns movimentos, inclusive feministas e não só, apontando aí um basta nisso tudo. Como é que isso está aí para vocês, gente, essa questão assim, do relacionamento abusivo? Como vocês têm percebido isso no dia a dia? É sempre uma dificuldade, assim, né, de conseguir entender o que é ser abusivo, assim. Acho que é um trabalho, uma construção também, né? Coisas que antes eram tidas como algo normal de um relacionamento, algo que a mulher enfrentava dentro de um casamento, enfim. Hoje a gente consegue enxergar como algo que não deve ocorrer, que não é que é considerado abusivo, né? A gente fala da mulher, mas lembrando que não só um relacionamento entre homens e mulheres, e não só a mulher, embora na maioria das vezes ela sofra abusos, né? Eu percebo essa dificuldade, acho que na clínica também a gente escuta isso com, né, mas também nós mulheres entre amigas, enfim, nos nossos grupos, de que há uma tentativa a princípio de contemporizar muito, assim, né, a violência, o ato, né, do parceiro. Então percebo que a mulher geralmente chega muito fragilizada e com esse questionamento: "Ah, mas será que isso é ou não violência, né? Mas ele faz isso, mas ao mesmo tempo ele é tão carinhoso, ou ao mesmo tempo ele banca alguma coisa", enfim. E ao mesmo tempo quando passa esse momento de raiva, né, ele me acolhe, eu me sinto protegida. Porque a gente, tem uma construção de que eu acho que é bastante, assim, dessa historinha infantil, né, de que tem o bom e o mal, e isso está muito separado. Então a gente cultua essa imagem do monstro, né, que viola, que abusa, que violenta, e chama de monstro, inclusive desumaniza, e aí a gente perde esse fio, né, que é o de entender que esse homem, ou essa pessoa que comete abuso, ela é humana, então tá na conta ela ser também carinhosa em algum momento, né, e você se identificar com ela em alguma situação, enfim. Os vilões aí dos filmes trazem essa complexidade maior, né, que é de você muitas vezes se identificar, sentir alguma coisa de uma ordem de uma empatia, de uma aproximação, né. E isso é importante da gente perceber, porque senão fica difícil, eu acho, a gente perde, né, a possibilidade de identificar quando o abuso ocorre, né, e quando a relação não tá legal. Acho que não só por isso, mas também porque a mulher é muito ensinada a proteger o homem, né, a defender o homem. Então, você precisa defender esse homem e não só defender essa relação que é idealizada, né. Então você vai, casa, enfim, cumpre com todo o protocolo, e a relação não é do conto de fadas, né. É muito Defender complexo. até no sentido de vê-lo como alguém mais infantil, né? Assim, no sentido de alguém que precisa ser cuidado, esse nosso da maternagem, né? Para os relacionamentos, assim, de como se diz, não, mas ele é infantil nisso, enfim. Tô ensinando, né, a mulher enquanto exercendo uma pedagogia aí, né, vou ensinar o Isso cara sempre alguma coisa. como alguém que pode ensinar ele que a partir de um amor
pode mudar isso que ele ainda não aprendeu, né? A gente ensinou que a gente precisa fazer, a gente aprendeu que a gente precisa fazer isso, né? Isso aparece de uma forma muito sutil, né? Essas violências. Parece que quando é algo mais escancarado, isso acaba aparecendo de um outro modo. Mas tem algo ali, isso, né? Dos cuidados da casa, da mulher ter que fazer tudo, essa maternagem, né? E coisa que de fato nossas avós faziam, e não sei se elas tinham ali muitas escolhas, né? Se poderia ser diferente disso, ou muito diferente disso. E aí a mulher questionar esse modo de relacionamento onde ela tem que exercer essa função materna mesmo, né? De ter que cuidar desse cara. Aí, às vezes, essa mulher ainda é mal vista, né? Porque aí não é lá a bela recatada e do lar. E isso a gente ouve muito disso na clínica, a gente ouve muito disso na nossa vida, né? Nas relações. Quanto que tem dessa sutileza desse relacionamento abusivo? E como a Bárbara bem disse, essas mulheres acabam chegando muito fragilizadas, né? No nosso consultório, ou a gente percebe isso com as nossas amigas, enfim, com pessoas que estão passando, né? Ou que passaram por algum relacionamento abusivo, e como que isso pode levar tempo, né, para se reconstruir aí esses laços, esses vínculos, e a pessoa voltar para a vida, né? É muito importante poder contar com uma rede de apoio nesse momento. Acho que mais do que poder contar é assim imprescindível, né? Porque se tem algo que acontece numa relação abusiva e violenta é o enfraquecimento, né? O rompimento dos vínculos. Então essa mulher está completamente sozinha e ligada, né? Assim, dependente, de um modo que vai se tornando cada vez mais concreto, né? Desse homem. Em geral, nessas relações que a gente percebe em que o abuso é mais característico, né? Porque não só. Mas acho que uma rede de apoio, né? A análise, enfim, terapia, é imprescindível para que possa haver a formação de uma autonomia mesmo, né, para essa mulher poder construir outros laços, né? Porque o ponto principal que se toca é na autoestima dessa mulher, né? Ela é como se ela não fosse capaz de viver sem aquele tipo de relacionamento, até porque, como você disse, Bárbara, a pessoa não só trata mal, não só então é uma dependência que de diferentes formas, né? Então essa rede precisa estar aí amparando essa mulher que se sente incapacitada de alguma forma de sair dessa relação, né? Ou de estar nessa relação de outra forma, não sei. Interessante é que a gente pode pensar aqui, assim, nessa discussão, que, assim, talvez há 10 anos atrás não existia ou era tão recorrente o termo masculinidade tóxica ou relacionamento tóxico, né? Essa palavra é interessante para a gente poder pensar, porque traz uma coisa, talvez muito ligada ainda ao homem, de que ele, assim, não coloca algo de si nessa relação, a não ser violência, né? Então, o que é isso, né? Que muitas vezes ainda está voltada para a figura masculina mesmo, né? Assim, tem estudos relacionados à masculinidade tóxica. E aí eu não sei se isso também resume ou tenta sintetizar uma própria relação heterossexual ou uma relação afetiva. Acho que essa questão da masculinidade tóxica pode aparecer em uma relação de trabalho, né? Por assédio moral, pode aparecer no próprio consultório, quando um próprio analista homem, um psicólogo homem, não consegue escutar de fato o que uma mulher pode estar trazendo de um relacionamento abusivo e ele poder, sei lá, associar que a mulher está fazendo mimimi, está fazendo drama num relacionamento, né? Enfim, isso daí tá nessa rede também que a mulher precisa de apoio, mas essa rede também muitas vezes pode estar enviesada, toxicada por preconceitos e, enfim, diversos tipos de assédio, né? Sim, isso até isso que a Isabela falou, né? De que a nossa rede de mulheres, de família, e tiveram uma relação de outra forma, né? Como algo que era tido de alguma forma como algo normal, assim. Então, disso de legitimar os questionamentos dessa pessoa, né? Porque isso que quando a gente fala da violência, enfim, do abuso,
não precisa deixar marcas no corpo, não precisa tá tão aparente assim, né? Então, de legitimar o discurso dessa outra pessoa que está passando por um abuso, né? Claro, e acho que a rede também não tá dada, né, gente, assim, é uma construção, então não é porque é família que vai ser rede não, porque pelo contrário, muitas vezes os abusos, na maioria dos casos, ele acontece na própria família, quando você vai ali destrinchar com essa mulher, enfim, com essa pessoa que chega, né, sobre a história de vida dela, a gente percebe que muitas vezes existem ali traumas, existem, uma série de abusos que já aconteceram desde muito cedo. Então tem algo de uma repetição aí, né. E Eh além disso, a gente vive num país muito cristão, né. Então o divórcio, a separação ainda é mal visto por muitas religiões, né. Então às vezes é preferível que a mulher continue nesse relacionamento abusivo do que ela se separe, porque se separar não pode. E aí, às vezes, é a família, né, que poderia oferecer esse lugar de abrigo, de escuta, de acolhimento, vai ser justamente quem vai falar que ela não pode, que ela não deve se separar, que ela precisa continuar com esse cara, né. Então a gente acaba vendo aí muitas nuances dessa violência e disso que é tóxico mesmo, né, que vai tendo aí um apagamento da mulher. Curioso, né? Como vira e mexe a nossa fala está sendo voltada à mulher como aquela que tem sido a que mais sofre dessa relação, né? A gente, como a Marina bem pontuou aí no início, a gente sabe que tem relações homoafetivas ou outros tipos de relações afetivas que isso aparece, mas é curioso como a mulher ainda protagoniza, infelizmente, esse lugar, né? Sim, a gente vive numa sociedade que ainda é machista e misógino, né, então não dá para É, descartar esse dado. Então, a gente sabe que de fato é uma questão estrutural e há uma performance dessa, né, de poder, de opressão em outras relações, em outros modos de relação, né, que não o heteronormativo, mas, não dá para excluir esse dado. E eu fiquei pensando também quando vocês falaram das redes, inclusive das próprias redes de mulheres, né, que tentam amparar outras mulheres, enfim, acho que até com a pandemia agora houve o aumento dos casos, né, de violência, enfim, e também criaram-se outras formas, né, de acesso da mulher a pedido de ajuda, sem precisar inclusive de mostrar a sua identidade, enfim. Mas que às vezes até esses próprios grupos precisam ter esse cuidado, né, gente, de não serem violentos no momento que a gente quer tanto que aquela pessoa saia da relação abusiva, violenta, que a gente também às vezes promove pequenas violências, que é a tentativa de tirar a qualquer custo a mulher daquela relação, e se a mulher não, né, volta e não topa, a gente tá lá num discurso de culpá-la ou enfim, não tem jeito, é isso mesmo, pela ânsia de salvar, né, de resgatar, e a gente não vai salvar ninguém desse modo. Então, e mais uma vez quando a gente faz isso, a gente apaga novamente aquele sujeito, né, porque é isso que ela vive numa relação, que a pessoa que está numa relação abusiva vive, né, a ordem de um apagamento aí do sujeito, enfim. E eu acho que há de ter esse cuidado também, né. pode dificultar ainda mais e isolar essa mulher ainda mais, né. Porque e aí depois em outro momento para ela recorrer a alguém ou enfim, isso pode ficar mais difícil para ela, mais custoso, né, com medo desse julgamento. E é isso, a gente não tá aqui para salvar ninguém, né. E se por um lado a difusão, né, acho que a internet propicia isso, de um discurso feminista, de conceitos, né, eh, de teóricos feministas, ajuda, né, a gente se apropriar mais desse debate, também percebo que geram complicadores para isso. Eu vi esses dias aí na internet uma dessas famosas aí, que eu não sei, alguém compartilhou, e aí eu vi, falando sobre empoderamento e colocando empoderamento muito na ordem da beleza, do amar a si, do se sentir linda, do skincare e coisa e tal. E aí eu fico pensando o quanto, são conceitos tão caros e que são banalizados e apropriados como se a lógica fosse essa. Então a gente continua no mesmo ciclo, né, porque empoderar é ser linda, empoderar é fazer skincare, é autocuidado, e a gente esquece que, essas mulheres inclusive, né, que passam por situações de violência, enfim, de abuso, o empoderamento é um modo, né, dessa mulher criar bases para poder sair, para poder construir a própria vida, né, tem a ver com emprego,
condições básicas, né, de existência, uma rede de apoio, tem a ver com uma construção aí, uma reconstrução, uma elaboração desses traumas e, enfim, é muito mais complexo do que dizer que é uma mulher fazendo skincare e se sentindo linda diante do espelho. Baixa autoestima não tem uma relação direta com pouco cuidado com o corpo, com a aparência, né? Não é com beleza, nada disso, né? Essa questão estética. Parece que tem esse discurso, né? E aí é isso, o empoderamento é só para vender skincare ou então vibrador. E não que a mulher não possa comprar, né? Mas desse é isso que a gente está chamando de empoderamento, né? Porque acho que vai aí em outro viés, como a Bárbara está falando, dessa autonomia, né? Da mulher poder escolher fazer qualquer coisa, né? Seja lá o que for. E não precisar que um homem a autorize, né? Talvez seja muito importante também, acho que colocar como questão que algumas relações aí tidas como tóxicas são possíveis de, acredito eu, de mudarem, desde que esse cara, essa moça, se prontifica a se escutar também nessa relação e ver que lugar que ela está colocando o parceiro ou a parceira. Então eu acho que uma psicoterapia, talvez até psicoterapia de casal, possa facilitar esse lugar de, né, obviamente se a pessoa estiver apta ou com desejo de fazer isso, a se recolocar nessa relação. Porque senão acho que acaba ficando uma coisa igual a Bárbara falou, do bem e do mal. Assim, vamos colocar os homens na fogueira, ou vamos colocar todos os machos tóxicos na fogueira como se fosse irreversível a possibilidade deles poderem pensar sobre si. Eu acho que é sempre no caso a caso, a gente não pode padronizar, porque todos os relacionamentos tóxicos, essa pessoa ela não pode, em algum tempo, em determinada ocasião, se escutar nisso e querer mudar. Mas, ao mesmo tempo, acho muito complexo também sustentar esse lugar no sentido de você que está com uma pessoa numa relação tóxica, bancar, sustentar essa relação tóxica para ver se uma análise ou uma terapia vai resolver a questão, né? Então, Mas nisso que a ok, gente uma pessoa tóxica não necessariamente. Eu tenho uma questão com esse termo tóxico, sinceramente. Mas uma pessoa que comete abusos, não sei não acho que necessariamente ela vai ser abusiva a vida toda, né? Mas acho muito complicado também alguém. Quer dizer, a pessoa pode topar e aí, né? Há que se lidar com isso. Mas acho complexo você topar estar na relação e tudo bem, vamos lá fazer análise nessa esperança de que em algum momento a pessoa vai deixar de ser abusiva, né? Aquilo que a gente falou de uma expectativa de que vai aprender, né? Aí sai desse lugar do que eu vou ensinar, mas que então a análise vai ensinar essa pessoa, né? Acho que Exatamente. Que E não até vai, que né? ponto isso não pode colocar a mulher nesse lugar, de novo, de estar esperando a mudança desse cara, né? Então vamos esperar que magicamente alguma coisa aconteça. E não sei sei lá, mas enfim, pode ser que tenham pessoas que estejam dispostas a isso, né? Mas é uma coisa bem delicada. Até porque a violência pode chegar numa situação de colocar em risco a vida dessa mulher, né? E aí a análise não dá para lidar com isso. Exato, por isso que é importante a gente poder pensar no caso a caso e justamente qual grau de relacionamento abusivo, vamos colocar assim, se encontra a situação, né? Também não acho que a análise magicamente vai resolver algo, até porque a gente nem aposta nisso, né? A gente pode apostar na magia da palavra, no sentido de que ela pode, de alguma forma, escamotear novas associações para o sujeito, mas exige um tempo, né? E esse tempo não é um tempo, né, do aprendizado, um tempo do consciente. Então, Por isso que eu acho que fica muito complexo, até porque se é abusivo, já tem algo estranho aí, né? Se uma relação já se constrói pelo abuso, pela via do abuso, já tem algo estranho. Para os dois, eu acho, para os dois, porque tanto para quem abusa quanto para quem imagina precisar sustentar isso, né? E que isso é o que lhe cabe, lhe serve. Então eu já questionaria a relação em si, né? É um encontro que a gente sabe que é muito comum, né? De alguém que abusa, de alguém que acha que é aquilo que tem, né? Para hoje, para amanhã e para depois. Então, concordo que bem, pode, não é um fardo para a vida toda, assim, né? Dizer que a pessoa foi abusiva e assim será, mas acho complicado, assim, ainda que seja uma relação
não dessa característica tão marcante, assim, de violência e tal, mas sustentar isso. Mas a gente sabe que as pessoas muitas vezes sustentam, né, os casais sustentam, vão para terapia de casal, enfim, fazem análise separadamente. É um risco a se correr, né, mas eu acho que é muito perigoso, muitas vezes a gente sustentar, esse discurso, né, com a questão do que pode advir dele, né. Mas acho importante a gente refletir sobre isso mesmo, Bruno, de que não dá para marcar, né, é abusivo e acabou. Essa é uma discussão que acaba suscitando muitas coisas até na gente, né? A gente acabou aqui discordando de alguns pontos de vista, mas é isso, acho que o importante é levantar o debate, esse questionamento, né? Vamos aí gravar mais episódios sobre o tema e levar essa discussão também para outros espaços. Acho que se o problema não tá solucionado, né, a gente tá aqui mesmo debatendo, levantando questões, então assim, é um problema que continua, né, então a gente continua pensando sobre, enfim, e acho que também é importante a gente demarcar que estejamos atentas, né, estejamos atentas a quem tá próximo a nós, porque se a gente tá dizendo que as violências muitas vezes elas estão nos detalhes, né, de uma relação, às vezes a gente está deixando de escutar alguma coisa na nossa vida, a gente deixa de se atentar para algo que é dessa ordem intuitiva, né, inconsciente, e que diz que tem algo estranho. Sejamos atentas a quem está próximo a nós, que muitas vezes está passando por uma relação como essa, a gente, né, omite, decide não falar, decide não dar não aquele ser toque, rede, né? Isso, A ou gente não ser falou aí. porque, o cara é amigo também, porque, sei lá, a mulher é amiga e aí Ela fica não com aquele pé quer. atrás, mas enfim, acho que é pra gente poder se aproximar também, né, são estratégias aí de cuidado. Acho que é isso. Obrigada, gente.